Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Que oportunidade linda de nós estarmos diante da palavra do Senhor para aprender do nosso Senhor, que é humilde e manso de coração, para ensinar, queridos. E nós estamos trabalhando uma série especial de janeiro que é Aprendendo com Jeremias, aprendendo com esse profeta que é conhecido como profeta chorão, mas que é um profeta incrível, queridos, que veio realmente da parte de Deus para fazer a diferença nessa terra. Que pessoas como essa, queridos, sejam os nossos exemplos, né? Sejam as pessoas a quem nós seguiremos, porque é uma pessoa como essa, ela tem total valor na sua vida e não se dobra diante de tudo aquilo que o mundo tem a oferecer. E nós estamos falando um pouquinho dentro dessa série, e na primeira ministração falamos um pouquinho sobre o fato de Deus nos conhecer. Mesmo antes do nosso nascimento, o Senhor nos conhecia, foi Ele que nos formou, que nos gerou dentro do ventre materno. Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre o que significa preparação, desenvolvimento da parte do Senhor para as nossas vidas, para que a gente possa, a cada dia, cumprir a sua vontade e alcançar o próximo nível, queridos, com Deus, o próximo degrau no nosso desenvolvimento, no seu propósito que nós temos para realizar como missão nessa terra. Então, não se preocupe quando você estiver debaixo de alguma prova, e entenda também que existe a preparação que o Senhor, Ele sempre faz aos seus servos, para que a gente possa continuar dando frutos. Lembra lá em João capítulo 15, quando o Senhor falou assim, que aquele que está nele, o nosso Deus, que é o lavrador, o Deus Pai, o lavrador, ele vem e limpa esse galho para que ele possa dar mais fruto ainda. Então é essa a proposta da preparação que Deus tem para a nossa vida. Então nós não podemos ficar preocupados. Foi essa o caráter da nossa ministração na semana passada, e hoje eu queria dar continuidade aprendendo um pouco sobre Jeremias, sobre esse livro, sobre esse profeta que é tão importante na palavra do Senhor, que traz tantos ensinamentos para nós. Queridos, o povo de Israel, naquele tempo, eles tinham ido para o exílio babilônico. Então Jeremias ele fala nesse intercâmbio, né, entre eles estarem no final das suas forças ali em Judá, batalhando contra os caldeus, os babilônios, e então depois eles indo para a Babilônia. Inclusive o próprio Jeremias é levado também em algum momento ali para a Babilônia, mas ele é tremendamente respeitado, querido, pelos líderes ali da Babilônia, né? O próprio imperador fala para os seus soldados, os seus generais, não fazerem mal a esse homem, cuidar bem dele, deixar ele escolher qual seria aí o seu caminho, que ele gostaria de ficar ou então de ir ali para a Babilônia. E aí, queridos, ele, a partir de um certo ponto no seu livro, ele começa a não mais falar simplesmente para as pessoas que estavam lá em Judá e que eles iriam passar por esse momento de serem levados cativos para a Babilônia, mas ele fala também para as pessoas que já foram, para esses cativos que chegaram ali. E quando eles chegam ali, eles ainda têm uma esperança de que alguma coisa vai acontecer e eles vão poder regressar para a sua terra. Mas aí entra Jeremias falando, principalmente no capítulo 29, você encontra bastante sobre isso, falando que realmente não tem o que fazer. Eles vão passar um tempo ali nesse cativeiro, porque já estava determinado por Deus esse cativeiro, que eles passassem ali. E eles tinham que construir casa, fazer as suas vinhas, eles tinham que casar e dar os seus filhos em casamento, ou seja, eles tinham que dar continuidade à sua vida ali, porque eles ficariam 70 anos dentro desse cativeiro. Inclusive, ali no livro de Daniel, quando Daniel ele começa a ler os livros, né, antigos, ele pega lá o profeta Jeremias falando que eles ficariam 70 anos, e esses 70 anos estão acabando, por isso que ele vai orar ao Senhor para saber o que vai acontecer, né? Mas é com base nessa profecia de Jeremias que eles ficariam 70 anos no exílio. Então eles ficariam, não tinha mais retrocesso, eles não iriam voltar.
Eles tinham ido para o cativeiro porque eles haviam abandonado o Senhor. O Senhor que havia tirado eles ali do Egito e dado um local para eles morarem ali na terra de Canaã, eles haviam agora abandonado. Israel, o seu povo vizinho, o reino vizinho, já havia caído muito antes deles, e agora eles já haviam seguido o mesmo caminho de Israel, colocando outros deuses no lugar do Senhor, adorando a outros deuses dos povos que estavam ali ao seu redor, fazendo alianças com nações que o Senhor mandou eles não fazerem esse tipo de aliança, como foi o caso do Egito. Nessa embrólio todo contra a Babilônia, eles vão buscar ali força, eles vão buscar ajuda no Egito. O Senhor tinha falado claramente para eles não fazerem isso, mas eles mesmo assim estavam fazendo, queridos. E isso faz com que o Senhor realmente fique irado com eles. Eles se esqueceram de Deus, além de todos os pecados que vêm sobre uma sociedade quando essa se esquece de Deus. Quando Deus ele é tirado do meio da sociedade, não é de uma hora para outra que ela cai, que ela se destrói, mas ela vai se deteriorando gradativamente. Então, quando Deus é tirado, parece que tudo fica a mesma coisa, principalmente para as pessoas que não se importam com Ele. Então, os seus valores foram tirados, Ele foi tirado. Daqui a pouco isso começa a se alastrar, e daqui a pouco outras áreas da sociedade começam a entrar em decadência, como também aparece no livro de Jeremias, ele falando, por exemplo, contra a violência do seu povo, contra as coisas erradas que eles faziam um contra os outros, com a desonestidade que estava pairando sobre a vida deles, contra tantas coisas erradas que começaram a aparecer na sociedade, começaram a deteriorar essa sociedade. Por quê? Porque em primeiro lugar eles se afastaram do Senhor. E toda a sociedade é assim, querido. Sempre que a sociedade, de um modo geral, ela acaba se afastando de Deus, ela vai se deteriorando em todas as áreas da vida do ser humano. Começa uma deterioração que ele nem sequer percebe, porque como é implementada em primeiro lugar pelo espírito maligno, isso vai acontecendo de uma maneira que as pessoas realmente não conseguem perceber. A hora que vão se dar conta, aquelas desgraças estão sobre a vida delas também. Elas já estão pensando daquela mesma forma, elas estão pensando de uma forma errada, já abandonaram valores, princípios. Aquilo que era importante no passado passa a não ser mais importante agora. Então isso vai acontecendo, essas mudanças para o pior, e vão acontecendo, e foram acontecendo com esse reino, e o Senhor sempre falando, voltem para mim, voltem, e eles não voltaram, não largaram absolutamente nada. Então chegou o momento do juízo, porque a vida é feita assim, queridos. Isso nada tem a ver com Deus ser ruim e querer aquele povo passasse por aquele momento, mas apenas eles estavam colhendo aquilo que eles mesmos plantaram. A vida é assim, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos, não tem jeito, querido, porque faz parte da composição da vida. Eu já falei isso em outros momentos aqui na nossa conversa, nas nossas ministrações. Pois bem, então um dos motivos que eles foram para lá era porque o Senhor ele queria fazê-los passar por esse ponto de reflexão, esse ponto de eles realmente mudarem a forma de pensar. E aí no próprio capítulo 29, onde o Senhor fala que não vai ter jeito, eles vão ficar ali 70 anos, então eles podem dar continuidade à vida, o Senhor também faz uma promessa de restauração, que está lá em Jeremias 29, versículo 12. Está escrito assim: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Olha o que o Senhor fala aqui, querido. Então me invocareis, ireis e orareis a mim. O que significa isso? Aquele povo durante muito tempo havia se afastado do Senhor, invocando e orando para outros deuses. Deus ele foi ficando esquecido na mente do seu povo. Mas quando esse povo vai ali para a Babilônia, ele vai perceber que todas as orações e todos os paliativos aonde eles foram buscar ajuda, seja em deuses, seja em nações, seja em pessoas, seja em situações, então aonde eles foram buscar ajuda, essa ajuda não veio.
eles vão acabar entendendo que essa ajuda de que pedir a outros deuses é como verdadeiramente algo que não tem força, algo que não é uma ajuda de verdade. E eles vão perceber que o único porto seguro, verdadeiro, é o nosso Deus. E eles vão passar então a invocar e a ir e a orar ao Senhor. Então, a partir disso que eles fizerem, a hora que os seus corações forem transformados e eles verem que nada adiantou eles irem após outros deuses ou outras nações, que eles deveriam desde o começo ter ficado com Deus, então todos esses caminhos que existiam dentro do seu coração serão queimados, e apenas um caminho haverá, que é o caminho deles até o Senhor nosso Deus, querido. E a partir disso, dessa busca intensa que eles iam fazer ao Senhor, o Senhor ia ouvir a eles, então ia libertá-los. Queridos, essa também é o que acontece em nossas vidas em muitos momentos. A vida, ela vai nos chamando sempre a estarmos com os pés, com a nossa mente, com o nosso corpo, com todas as nossas forças nesse mundo. E esse mundo, ele também apresenta os seus próprios caminhos para nós. Ele também apresenta as suas soluções. Ele também apresenta aquilo que parece ser o certo para a nossa vida. Então, em algum momento da nossa vida, como nós somos falhos, nós vamos deixando Deus um pouco de lado para a gente crer e confiar em homens, confiar em situações, confiar em outras coisas. E aí, inevitavelmente, acaba vindo uma hora ou outra, como vem sobre todo ser humano, as adversidades. E as adversidades sobre a nossa vida, assim como aquele cativeiro sobre aquele povo, é uma oportunidade também de a gente realinhar a nossa busca por Deus. Nós provarmos para nós mesmos que esses caminhos, esses homens, esses governos, essas situações, esse lado financeiro que nós achávamos que era nossa segurança, ela não é a nossa segurança, porque ele é simplesmente algo paliativo, algo que uma hora ou outra deixa a gente na mão. E nós então voltamos para o Senhor nosso Deus. E é quando nós nos voltamos para o Senhor nosso Deus, que aí de todo o nosso coração a gente vai queimando todos esses caminhos, a nossa confiança em homens, nossa confiança em situações, a gente fica esperando de outras pessoas, de outros locais, a gente vai queimando, a gente vai cortando o relacionamento com isso, e a gente vai se concentrando só em Deus. E então, queridos, mais uma vez, o Senhor, ele toma o local central em nossas vidas e começa a fazer os seus milagres em nós e através de nós. Então, um dos motivos que eles haviam ido ali para o cativeiro era esse, justamente o fato de eles terem se desviado do Senhor, querido, e com esse desvio, eles então terem ido buscar confiar em coisas e situações e deuses e tantas pessoas que eram paliativo. Eu queria deixar essa ministração para você e pedir para que você reflita no seu coração se hoje tem alguma coisa, algum caminho estabelecido no seu coração que não seja Deus, onde a sua confiança está indo até pessoas, até situações, até alguma outra coisa, querido, que não seja o nosso Deus. Mais do que imediatamente, nós precisamos cortar o vínculo com isso e voltar a nossa confiança ao Senhor. Quando nós invocamos ao Senhor, quando a nossa confiança está nele, quando nós oramos a ele, quando nós vamos a ele, não confiando em homens, não confiando em outras pessoas ou em outras situações que estão ao nosso lado, mas lançando tudo isso fora do nosso coração e nos concentrando no Senhor, queridos, assim como diz aqui o versículo 12, ele vai nos ouvir. E quando ele nos ouve, ele entra com as suas ações poderosas em nossas vidas. Então queime, querido, todos os caminhos, todas as pontes que te levam para soluções que parecem ser boas, mas que no final só mostra que a nossa confiança não está em Deus. Coloque toda a sua confiança no Senhor e é Ele quem vai abençoar a sua vida. Deus abençoe você e abençoe a sua família.